gravação. Feito. Boa noite, de novo. Boa noite, estamos aqui para mais um encontro. Nós vamos ver, tava vendo aqui, nas playlists, a gente... Meu filho me chamou aqui, só não... Vai lá, Calvão. Vai lá. A gente parou no item 7 e 8. E eu tava até me adiantando, eu tava vendo o 8 e o 9. Aí eu tive que voltar. Eu me perdi aqui. Então, bora lá. Confesso que esse aqui eu acho que vai ser um dos mais difíceis, assim, pra gente acompanhar e ver. Dentro desse capítulo aqui, eu vou voltar aqui pra gente só dar uma recapitulada aqui. No capítulo 2, onde é que tá o índice, né? Aqui, ó. Tudo tá relacionado a criar e destruir objetos. Que a gente tá vendo nesse capítulo 2, que é super importante. Agora eu tô tomando a consciência de quanto é importante, né? A gente tava até comentando ali e vai ver hoje sobre a importância da gente aprender a manipular e a administrar esses objetos, né? No Java, que não é bem assim. Ele se sabe sozinho e a gente não se importa, né? Veja bem, não é bem assim, né? Como a gente está observando, tem várias práticas que a gente tem visto aqui, né? E já passou. E agora a gente tá parou no 6 aqui, no último encontro, vamos pro 7. E o 8, se der a gente faz o 7 e o 8. Se ficar muito complicado, a gente vê só o 7, daí vê o 8. É porque são capítulos assim um pouco mais... Eu acho que tem mais coisas assim pra gente falar e não tem tanta coisa até prática, assim, pelo que eu vi. Assim, eu não consegui, na verdade, ter tempo de pesquisar muitos exemplos. Até a gente pode tentar ver alguma coisa aqui, se faltar para complementar. A gente vai falar sobre o item 7 aqui, elimine as referências obsoletas dos objetos. Eu fiz esse item aqui, deixa eu ver. Tem uma, duas, como é grande, ó. 2 páginas. E aí o 8 tem até um mais. Eu fiz um resuminho, mas o meu resuminho foi assim. Eu peguei algumas frases aqui que tava salientes, assim, que eu percebi que tem importância de mencionar, e coloquei num documento aqui. Eu vou compartilhar para vocês, daí de repente a gente lê junto, faz a leitura junto. Aqui eu coloquei aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Fiz uns tópicos. Sim. Não é um resumo igual o da Paula. Não foi feito assim. Como é que eu faço para compartilhar aqui? Público. Com a pessoa com link. Para quem quiser. Vou colocar aqui no chatzinho. Quem quiser ajudar a contribuir aqui, se vocês conseguiram ler também, né? Essa parte, já podem fazer alguns comentários, mas o que eu consegui extrair aqui do item 7 foi isso aqui. Aí, perguntar pra vocês se uma de vocês estão a fim de fazer a leitura, e daí depois a gente dá uma explorada. Alguma voluntária. Esse resuminho aqui. Certo. Pode ser, Cris? Certo. Pode. Então vamos lá. Item 7, elimine referências obsoletas de objetos.
Com Java, tem-se a impressão de que você não precisa mais se preocupar com o gerenciamento da memória, porém não é bem assim. Problemas: out of memory error, vazamento de memória, retenções involuntárias de objetos. Isso ocorre porque a pilha armazena as referências obsoletas desses objetos. Solução: invalide as referências quando se tornarem obsoletas. Alguém quer continuar? Eu posso continuar. Alertas. Atribuir null às referências de objeto deve ser uma exceção, e não regra. De um modo geral, sempre que uma classe administra a própria memória, o programador deve ficar atento com os vazamentos de memória. Outra fonte comum dos vazamentos de memória são os caches. Uma terceira fonte comum do vazamento de memória são os listeners e outras funções de callback. Wiki hashmap. As entradas serão removidas automaticamente depois de se tornarem obsoletas. Link hashmap. Remove eldest entry. Isso é isso. Eu extraí um pouco, né? Na verdade, tem bem mais coisas. Não sei se vocês tiveram tempo de ler, mas a gente pode explorar e ir comparando, né? Ali com o PDF. Eu vou até deixar aberto aqui do lado. Que assim, de geral, né? Dá pra ver que não é bem assim esse esquema de não se preocupar com memória e os objetos que eles se autodestrói, né? Que a gente estava comentando ali do Garbage Collector. Quem vem dos outras programações, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de programar ou até de conhecer um pouco da linguagem que veio antes, assim, que eu acredito que se baseou o Java, foi o C e o C++. Não existia essa lixeira, né? Administração do garbage collector, que seria o administrador ali de memória que vai jogando as coisas fora automaticamente. E não existia e era tudo manual, né? Mas a gente teve essa impressão que, resolveu, Java resolveu esse problema. Mas não é bem assim, como a gente pode ver. Ocorre vazamento de memória por conta dos objetos. Às vezes a gente não está mais usando e ele continua ocupando memória, né? O resumo é isso, né? Que está explicando aqui. Retenções involuntárias, tipo, ou seja, é um negócio assim que não era para continuar, é um objeto que não estou mais usando, por algum motivo consciente ou inconsciente lá, a gente programou de um jeito que ficou perdido, né, as referências. Depois a gente vai ver ali um exemplo que é citado ali, cria o... Opa, entrou mais alguém. Boa noite. Ali, nesse exemplo, que é mostrado ali no livro, dessa parte, mostra um exemplo de uma pilha ali que a pessoa está percorrendo e está armazenando os objetos numa pilha, e daí tem um vazamento de memória. Tem algumas referências que fica perdida e ele explica por quê. E aí a solução para isso pode acontecer numa lista, né? Por exemplo, listas. Pode acontecer objetos que a gente cria, dá aquele create new, né? Conforme a gente já repassou os itens anteriores, quando a gente precisa criar vários tipos de objeto que fique em memória ou não, que fique numa lista. Às vezes fica algumas referências, né? E a solução seria invalidar essas referências ou seja, a gente ir lá, não vou mais usar esse objeto aqui mesmo e eu tenho que fazer alguma coisa com ele, porque sabendo que pode dar problema sim de memória, de out of memory error ou memory leak, né? Que também é conhecido esse problema, né? Problema de vazamento de memória. E aqui os alertas, né? A gente às vezes cria eu até vou abrir o código aqui, que
Eu passei para cá o exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o texto. Acho que tá pequenininho, né? Eu ia comentar que eu acho que muitas vezes a gente não percebe esse problema porque você desenvolve o código e testa localmente ali na sua máquina, né? Um usuário testando localmente. E aí quando sobe para produção e tem um monte de acesso, né? Que aí começa a dar problema, né? Só depois que a gente vê. Exatamente. É só depois quando dá o problema de memória que... Será que aumentou? Acho que aumentou um pouco. E a gente tem o costume, às vezes, de criar aquele... as referências de objeto, coisas assim, tudo nu. Eu tava fazendo aqui, ó. Cria um nu ali. Mas aí, se der um problema, ele não leu, ficou esse cara aqui com um nu, mas ele tá criado, né? Ele tá aqui com uma referência nula, mas ele tá ainda nu. Pode não tá com nada. Então, a gente tem costume, né, de... Mas isso vem da programação também, do Java, que era antigo, porque como a gente está lendo esse livro, ele está explicando que muitas coisas ali, um pouco mais para frente até ele explica nessa questão do memory, da memória, do garbage e do fechamento de objetos, foi melhorado a partir do Java 8 para cima. Aí, mas isso aí a gente vai entrar um pouco depois ali. Mas era o jeito que era feito. E o Java ainda não é perfeito. A gente acha que era. E às vezes foi se melhorando conforme o tempo também. E o uso dele e a forma que a gente programa influencia muito, né? E aqui, então, no livro, a gente... Cadê? O livro... Aqui é o mesmo exemplo, ó. Da pilha. Aí ele pergunta, você pode identificar esse vazamento? Onde que está esse vazamento de memória? Eu não sei se vocês já leram, né? Já viu ou estão vendo agora. Aqui ele diz aqui. Eu fiquei olhando, fiquei pensando, não tinha identificado. Realmente eu tive que ler aqui porque aparentemente está tudo perfeito. O programa vai funcionar. Aqui é uma pilha, né? Stack. Ele está criando um array, array de elementos com aqui uma variável primitiva size 0 com um tamanho aqui, aparentemente default initial capacity, que daí no construtor ele está reservando 16, né? 16 slots aqui nesse array. Beleza, que é um objeto qualquer. Aí, ele tá nesse push aqui, provavelmente vai ser chamado quando ele cria essa pilha. Ele vai colocando esse objeto, push, vai colocando, né, um objeto qualquer, vai verificar a capacidade, que é esse método aqui. Se o tamanho for igual a 0, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai copiar de um elemento para o outro, vai pegar aqui, vai multiplicar por 2 e vai somar mais um aqui. Faz um cálculo aqui, tá? Para verificar a capacidade. Só se for igual a 0. Aqui ele entra aqui. Senão ele continua aqui e aí ele vai colocar o objeto aqui no slot, né? Que eu não sei como falar, é índice, né? Que fala? Eu acho que é índice, né? No índice. No índice do array. Aí ele começa com 0 e vai aumentando. 0, 1, 2. Esse mais aqui ele vai somar pra frente. Depois que ele... Se não me engano, ele soma depois, né? Ele soma depois que ele passa por essa linha, nesse mais aqui.
Aí, beleza. Daí ele adicionou esse objeto aqui, quando ele chamar o push. E esse pop aqui, pelo que entendi, é em inglês, eu não sei quem puder ajudar, eu acho que a tradução do push é colocar, né? Eu não sei. Em inglês é tudo ao contrário aqui. E o pop deve ser pegar o elemento. Eu não sei, alguém que é bom em inglês. É isso mesmo. É isso? Push ele tá colocando e no pop ele não tá retirando, eu acho, só tá retornando elementos, né? Ele tá pegando o valor, né? Eu acho que o Só tá elemento que tá ali, retornando. retornando o objeto. Aí se for 0, ele dá um... Ai, desculpa. Deixa eu tomar uma água aqui. Aí se não tiver nada, ele dá esse exceção, né? Por precaução, até pra avisar, né? Ah, não tem nenhum. E ele pega... Só que esse size aqui... Esse aqui eu não entendi. Ele não deveria pegar de um lugar específico, ele tá pegando sempre um valor a menos. Então, se esse size aqui, ele tiver com 10, colocou 10 objetos aqui dentro, quando ele chamar o pop, ele vai pegar sempre o valor anterior. É isso? Esse size não vem de lugar nenhum, né? Isso. Ele é Eu um acho que tipo tá um faltando contador, né? tá faltando tipo um main aí, né, pra poder É. Eu posso chamar aqui, assim, eu tenho um meio aqui, ó. Eu usei pra... É porque ali no push ele tá incrementando o size, né? Quando ele adiciona e incrementa. Então, na hora que ele retorna, ele dá o menos e menos para pegar o elemento anterior, eu acho. Eu tenho que testar, Pegar dar o um... elemento anterior, não. Eu acho que esse mais ele faz o que você falou. Tipo, quando o mais é depois, eu acho que ele usa o size e depois incrementa. Eu acho que é isso. Falou alguma coisa assim. Esse pop Aí é acho que eu que. não entendi muito bem. Mas esse push eu até entendi. Aí eu acho que o pop, na hora de tirar, porque se ele incrementou o size, sei lá, era 9, aí ele adicionou na posição 9 e incrementou, foi para 10. Só que não tem nada no 10. Então, na hora de tirar, ele faz o menos menos antes. Quando ele faz o menos antes, ele vai usar o 9. Ele não vai usar o 10 e depois fazer o decremento. Ele usa o 9 aqui Ah, embaixo. tá. Ele tira Ele o. não vai Senão vai pegar... dar o estouro, né? De Ele não índice tá também. pegando um valor específico, né? Do array. Tipo assim, eu quero a Não. posição 2, 3, né? Como eu achava que É deveria que dá a ser. impressão que tem um main e tem algum for ali fazendo isso repetidamente. Dá essa impressão que deveria ter esse main aí em algum lugar. E aí vai só tirando, depois, sei lá, É, vai adicionando, depois vai removendo, sei lá. Não sei, né? Eu esse tô exemplo imaginando aqui. eu joguei pra cá é exatamente o mesmo É o exemplo. daí, Até né? pra gente estudar, né, juntas, entender? Porque agora, por enquanto, a gente tá só É. entendendo o programa, né? Mas Mas no seu main aí ele executa? Se você fizer inicializar ele, fizer um push aí de, sei lá, uma string. acho que sim, vamos tentar, bora tentar. É. Só vou ver aqui, Eu ó. acho que o do livro não tá completo, né? Acho que É, só. teve algumas partes que eu copiei ali, eu tive que fazer uns ajustezinhos. Só que, vamos lá, só vamos ver o que tá errado aqui, que aparentemente ele fala. Você poderia executá-lo exaustivamente e passaria por todos os testes. Tá tudo perfeito, segundo o livro, né? Que o programa, mas a grosso modo, o programa tem um vazamento, né? E aí, em casos extremos, esse vazamento causa paginação de disco e até falha do programa. O que seria uma paginação de disco da memória do computador, né? Que fica ali a memória virtual. Ou do disco, não sei que gravou. Com um out of memory. E aí,
aonde que ficou? Se a pilha cresce e em seguida diminui, que é o que ele está fazendo ali, né? No pop, eu acho que é isso. O pop diminui. Os objetos que foram removidos da pilha não serão coletados pelo Garbage Collector. Ou seja, eles não existem mais. E, tipo assim, eu tirei da pilha, eu criei o objeto, coloquei lá, mas agora eu vou tirar eles de lá. E aí o que acontece com eles? Mesmo se o programa que usa a pilha não estiver mais as referências deles. Isso ocorre porque a pilha armazena as referências obsoletas desse objeto. Olha que interessante. Então, assim, a gente coloca os elementos, vai colocando os elementos aqui dentro do array, dessa pilha. E aí, quando eu tô tirando, mas daí ele ainda vai armazenar. É isso que ele está explicando. Ainda vai estar armazenado ali as referências dos objetos que eu não estou usando mais. Se vocês quiserem, é isso que eu entendi. Se vocês quiserem complementar aí para me ajudar. Eu ia entendi isso também. Mas que eu ia comentar nesse pop, né? Ele retorna o elemento, parece ser o último elemento, né? E aí acho que ele não exclui ele retorna, parece que retorna o penúltimo, mas o último continua lá, então. Tô entendendo isso. Eu não sei se o que ele quis dizer com fica lá as referências, mas eu lembro uma vez, uma aula, o professor falando que numa. Ele estava falando de vetor, mas é aquilo ali, uma pilha, né? E quando você apagava um elemento, removia, ele não removia, ele só parava de referenciar aquele espaço de memória. Mas o dado ficava lá. Eu não sei se é isso que ele está querendo dizer no livro. Tipo, não passa uma borracha no dado, né? Apaguei. O Mas dado aí fica estava ali, reservado aquele slot de memória lá. aquele espaço pode ser usado, tipo, o dado ainda estava lá. Eu não sei se é a mesma coisa que ele está querendo dizer no livro. Que dá a impressão que é isso, né? Que, tipo, ainda tá lá ocupando, mas o programa não tem mais a referência da memória. O programa não consegue mais acessar. Mas o dado ainda tá ali. Mas se Não você sei. olhar, Eu achei confuso entender ali. se você olhar a correção que ele fez no método pop, ele retorna o penúltimo elemento, mas aí ele joga um nu no último. E aí acho que quando ele joga um nu é que, tipo, elimina a referência. Ele meio que apaga de fato, né? E aí desaloca ali a memória, né? Onde estava esse Uhum. objeto. É, Então, porque vamos eu lembro testar, né? muito disso, o professor falando, ficou na minha cabeça esse negócio de não apagar de fato. Na verdade, é o que acontece na memória do computador, né? Ele não apaga de verdade, ele só esquece a referência, né? Então, O teoricamente, registro. o Garbage Collector, ele apaga na hora que ele bem entende. Pelo que eu vi, ele É, era para apagar, enquanto tá rodando o AJVM, o programa, o runtime e tal, ele decide, esses objetos aqui tá meio largado, ninguém tá usando, eu vou apagar a hora que der, a hora que eu quiser, não tem prioridade. O Garbage Collector. Ele decide. Mas assim, antigamente no C e C++, né, como eu comentei, era feito, tinha que ser feito. Era obrigatório fazer manualmente a limpeza, porque senão dava problema. Tinha que ir lá, reserva a memória no disco, onde está disponível, coloca o objeto, depois vai lá e remove ele da memória. Então a gente tem uma falsa, né, uma ilusão ali que nunca vai dar problema, que esses objetos vão ser removidos, né, uma hora, e não é bem assim. Eu criei aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, tá meio pequeno. Eu dei um new aqui stack, que é da pilha, e criei 3 objetos de string, né, 1, 2, 3, e tem um pop aqui no final. Só que ele não tá imprimindo nada, né? Eu não coloquei nada para ele imprimir ali. Eu teria que
ele retorna objetos. Eu teria que, eu acho que imprimir o objeto ali no meio pra eu ver se, como é uma string, será que não vai dar erro se eu fizer aqui? Será que se eu imprimir ele diretão assim? Pra ver o que Esse ele... pop é meio estranho, né? Eu vou dar 3 vezes. Vamos ver. 3, 2, 1. Ah, porque ele tá voltando. E retornou aqui a impressão, né? Eu criei 1, 2, 3 e ele imprimiu 3, 2, 1. E se eu tiver... Eu acho que... Eu não sei o que a gente esperaria. Ele... Aparentemente vai funcionar. É isso que ele falou. Mas... Como é que a gente poderia testar esse erro de memória que é o que eles mencionaram? Que teoricamente tá tudo certo. Aqui vai... Eu Dá acho que pra a gente ver não ia conseguir, não. dá pra ver o size do array? É Como um é que a gente system vai out simular lá? uma referência obsoleta, né? Que nem ele fala aqui. A parte ativa é constituída dos elementos cujo índice é menor que o size. O índice é menor que o size. Eita, agora deu um nó na minha Então, cabeça. lá no. É porque o índice vai até o size menos 1, né? Tipo, o size é 10, o índice vai até 9. Não, o size, na Era verdade, pouco. a capacidade é 16, né? Vai até 16, Não, o eu falo máximo. assim, o size é o tamanho, eu acho que ele quer dizer. Isso, Array. do array, né? Mas eu não sei se a gente ia conseguir simular isso, porque eu acho que teria que dar uma bem estressada na memória para conseguir ver o erro. Sim, Mas todas as vezes eu executar de repente, pra ver eu teria que chamar ele muitas vezes, que nem ele falou exaustivamente ali, pra simular um erro de memória, né? Out of memory. Eu teria que de Sabe que repente... eu não tô entendendo assim. Quando ele faz aquele ensure capacity, ele faz uma cópia do array, duas vezes o size mais um, né? Se a gente fizer um system out aí nesse código para ver o size do array, será que a gente não vai ver que, tipo, ele tá crescendo ali um monte e só tá armazenando 3 elementos? Eu acho que aqui, assim, como a capacidade é 16, se ele Aham. chegar no 17, eu coloco lá pra adicionar mais que 16, por exemplo. Ele vai vir aqui, eu acho. Ah, não, mas aqui ele tá vendo se o length, que seria a É, capacidade máxima, igual ao size, que é um ponteiro. O size, na verdade, aqui é como se fosse um ponteiro, né? tá. Tipo um contador ali, mas é um ponteiro. Que se fazia antigamente pra saber onde é que tem memória. Funciona mais ou Uhum. menos. Se aqui, que é 16, o length é o que foi armazenado, na verdade, né? É o que já foi armazenado. É. é o que tem no array, né? Quantos elementos tem? Se eu der não, mas o length não fica igual a 16? Ou é o que é os objetos? Ele, eu Vamos acho tirar que o tudo. length ele pode chegar a 16, porque aqui, ó, aqui em cima no push, ele tá fazendo o size mais. Size mais. Que ao meu ver Porque eu ele acho tá que o nome não tá duplicando. ajudando. Eu acho que o nome. Eu acho que o nome não tá ajudando, entendeu? São coisas diferentes aqui, né? Size e length, vai dar um nó na cabeça. Mas eu Mas entendi que aqui, ó, se chegar ele tá igual, adicionando no array. se for igual, ele tá meio Uhum. que aumentando o tamanho. E tá duplicando, tá fazendo uma cópia e aumentando o tamanho. É isso que eu entendi. Isso. Pra ele não dar É.
realmente problema de Ele memória. tá Pra ele aumentando chegou no aí. limite, aumenta mais um pouco, Uhum. né? Sim. Tá Então, ganhando. por isso que eu pensei em jogar um System Out aí no. Pode ser no push mesmo, pra ver o lane do array, ver quantas posições tem. Isso, eu tinha colocado aqui dentro, mas a gente faz um no push aqui em cima, né? Aqui. É, pode ser. É. Aqui ele vai estar. Pra ver assim quanto ele fica, se ele vai estar É dentro do 16 push. depois. Se Uhum. ele vai mostrar 16 aqui ou ele vai mostrar 0 quando ele inicializa. Mas assim, deu pra. Ele vai mostrar. Eu acho que ele vai mostrar 16, né? Porque o array ele é fixo, né? Ele já começa em 16. Ó, é isso aí, você acertou. Parabéns. Ganhou Porque o um array, chocolate. você Olha tem aí, que ó. dizer o tamanho. Aquela bagaça ali ficou fixa do tamanho. E esse size É, aqui e aí, é o ponteiro, é o índice. esse size é o índice do array. Aí ele vai Isso. começar em 0 e vai adicionando. Quando chegar em 16, eu não posso adicionar o 17, porque ele vai dar o estouro vai dar o índice não existe, né? Aqui ele vai deixar, porque Você pelo já que eu vi, ele tá fazendo assim. Se aqui for 16 e aqui for 16, ele vai Não, aí ele aumentar. duplica. Aí ele duplica ali, faz uma cópia e aumenta essa cópia. Porque o array, você determina o tamanho dele. Uhum. Quando Eu não sei se define vale a tamanho. pena a gente fazer. Eu vou deixar esse exercício aqui, e daí depois com calma a gente até pode, de repente, se a gente tiver curiosidade de ver, tentar simular. Mas bem como ele falou no livro, Mas vai ser difícil, né, simular isso. há um vazamento e, Uhum. e que é assim, fica imperceptível. Mas assim, só de ver assim, não é. Demora um tempinho, né? Pra gente executar aqui, não é instantâneo. Isso aí a gente percebe no tempo de execução. Se a gente fosse calcular aqui, agora foi rápido, mas se tiver mais instâncias, se tiver mais coisa, né? Quanto tempo vai demorar? Ele questiona essa questão da memória, né? De demorar muito. E também, aí mais pra frente aqui, ó, o que eu fiquei de, de colocar ali é essa parte aqui, que é dessa linha aqui, que ele falou o seguinte: a correção para esse tipo de problema é simples. Para mim não foi nada simples até agora, vamos lá. Invalide as referências. O que é que ele está dizendo que é invalidar a referência quando se torna obsoletas. Isso aqui é bem complexo para mim, porque a gente não consegue enxergar quando que ele vai estar obsoleto, né? À primeira vista. No caso da nossa classe stack, a referência de um item torna-se obsoleta assim que ela é removida da pilha. A seguir temos a versão corrigida do método pop. Aí tem ali aquele método que está fazendo já até essa parte. Aí aqui ele adicionou uma linha onde ele está adicionando no size, que é um índice, né? Pegou ali um índice do size. E assim ele está eliminando a referência obsoleta e dando retorno no result, mas ele criou um result aqui também, ó. Então vamos lá. O que ele fez aqui? E daí eu já vou deixar pronto, vou subir ali se vocês quiserem fazer os seus testes. Nesse repositório aqui, eu acho que eu mencionei da outra vez, vocês estão livres para ajudar a contribuir. Deixa eu ver aqui no pop. Deixa eu fechar essa coisa aqui. Depois aqui, o que ele faz? Aqui, em vez dele retornar, aqui ele vai retornar um result. E esse result é um object, que é um resultado. E aí ele pega aquela parte lá que eu reportei ali que estava antes, ele pegou e jogou para dentro de um result, que seria ele pegou esse objeto aqui nessa posição, né?
que é a anterior. Na verdade é um object, né? Mas ficou como result aqui. O nome da variável não é muito claro aqui. Aí ele vai pegar um elements na posição do size, que é a última, né? E vai dar um null. Assim, ele diz que ele está eliminando as referências, refs, obsoletes, e retornando esse elemento aqui, que é o anterior. Vocês entenderam? Pra mim foi bem difícil, eu tô tentando entender ainda. Essa parte. É, Mas eu Eu entendo. confesso que eu fiquei confusa com esse. isso aqui eu até É, entendi, porque ele pegou ali ele jogou no aqui. No último, né? No última ponteiro, posição do ponteiro ali. Pra eu eliminar, entendo porque que eu tô ele. pegando o anterior e não vou mais usar a última. Então ele está É, pegando e jogando fora aquela última pro Garbage Collector entender que ele tem que ir lá limpar esse último. é que não tá mais usando, né? Isso, Aí ele elimina. eu entendi Sim. assim, agora eu tô matutando. Eu entendi que é Sim. isso. É uma forma dele estar avisando, porque o Garbage, que nem ele me falou, ele não sabe. Ele não tá nem aí. A gente. Uhum. Ele não Eu entende o que tava você tá. confusa com menos ali, mas agora eu entendi. Porque Pensa ele que o tá. size, eu vim aqui e adicionei É a última 3. posição. Isso aqui. Eu também fiquei confusa com Com isso. menos e o size, né? Porque ele tá. Se ele colocar alguma coisa no size, o certo seria dar erro, não? Porque não tem esse índice Não, mas no array. Mas na verdade tem. Porque- O que eu entendi? Quando ele faz ali o elemento menos size, ele tá, ele tá pegando a última posição do array, que é o, sei lá, 10. Vamos dizer que seja 10. Ele pegou o 10. Só quando você faz o menos uma variável, você altera o valor dela. Você não está só usando como Ele tá Ah, pegando a 9, verdade. na verdade. Você altera. Quando você faz o menos size e o size era 10, o size vira 9. Isso. Ah, Ele mas é vira porque o Verdade. 9. array. É que o array começa no zero, né? Começa Então no você zero. É, não pega o Isso. 10, pega o 9 Isso. Aí, para se o pegar o size 8. fosse 10, vamos trabalhar com 16, que é o que está ali. O size é o 16, chegou no limite. Então, quando ele fez o menos size, ele diminuiu o valor do size. O size agora não é 16, é 15. Ele é 15. Tá? Se você der um print ali no size, ele vai aparecer um valor menor. E aí, quando vai ali no final o elemento size, o size já vai ser o 15. Não precisa mais pôr o menos de novo. Eu Isso. tava bugada com isso aí, sabe? É isso Tava aí. meio assim. É uma verdade. Aí forma. agora eu entendi. É, Aí ele vai lá no 15, põe nulo, porque esse que estava na posição 15 já salvou na variável. Então ele não precisa mais acessar a posição 15. Agora eu entendi, ficou. Agora eu Então, entendi. agora ficou um pouquinho melhor, né? Eu também. Eu Não, esse entendo. menos aí tá aqui pensando, né? Que tá Quando ele mencionou aqui que, ó, esse recurso, que é uma pilha, ele mencionou essa frase que, em termos práticos, ela administra a própria memória. Ou seja, esse size aqui é uma forma dele administrar a própria memória dessa coleção de objetos, certo? Então, esse método aqui ele está aumentando os objetos, está aumentando tá aumentando, né, o array, e esse método aqui está diminuindo. Mas quando ele diminui, o que ele faz com aquela referência que estava lá antes que ele acabou fora? Que ele diminuiu, né? Aí, então, por isso que ele está colocando nu aqui, que é a última referência que tinha antes.
porque caso contrário, como é que tava antes? Tava só assim, né? Tava só assim, ó. Antes. E não tinha esses três aqui. Não lembro, tava assim, ó. Return. Tava assim antes. Ele só tava pegando o anterior e retornando o anterior. Aparentemente ele tava diminuindo, só que não. O objeto, o que ele fez com o último objeto quando ele diminuía? Ficou a ver navios, ficou na memória. E o Garbage Collector não tem como saber se era para remover ou não. Ou seja, ele continua lá na memória para sempre. Então, dessa forma aqui, ele tá forçando, né, explicitamente dizendo, olha, aqui eu quero, esse cara aqui eu quero que ele suma, ele se delete mesmo qualquer referência da memória, tudo. Será que essa coisa que está explicando e está explicando justamente com o array, é porque o array ele é contínuo na memória física? Por exemplo, quando você reserva um espaço, define que ele vai ter 16, reserva-se 16 espaços na memória contínuos na memória para o array. Então, se ele não dá nulo nessa última, esses 16 espaços vão ficar lá na memória. Não Mesmo só que esteja isso. tudo sem nada, Não só isso, o fica ali objeto, espaço, né? na verdade, é a referência do objeto, daquele objeto que eu incluí lá, né? Não é só, ele pode criar esse array, ele criou esse array, mas eu não coloquei nada dentro dele, então ele tá Ele vazio. vai ter lá, tipo, sei lá, a classe object, né? Vai ter um espaço do tamanho do object. Vão ter Exatamente. 16 espaços do tamanho do object. E aí, mesmo que você não use, ele vai ficar reservado esses 16 espaços. Tá E aí, quando ele reservado faz o 2 vezes size mais 1, para aumentar. ele vai aumentar esse array, Se eu precisar, mesmo porque que senão esteja tudo vazio. dá erro, né? Dá exceção. Se eu tento colocar um objeto na memória do array e não tem mais espaço, isso é a questão de trabalhar com o array, né? Porque realmente ele está Eu acho que é administrando. por isso. É uma forma inteligente de administrar a memória aqui dentro de array, mas não só isso. Aqui ele diz, né? Esse é um ponto. Mas a questão é do objeto em si, do objeto que está dentro do array. Além do array estar reservado essa memória de 16, ele tem. Tá tudo vazio. Aqui quando ele cria, o array tá vazio, mas tem lá na memória 16 espaços. Só que daí no momento que eu preencho esses espaços com objeto, aí ele já agrega mais um espaço lá na memória. Então, ou seja, eu tenho que limpar esse objeto lá também, né? Esse object. Aí aqui é a forma explícita, né? De eu estar descartando esse objeto dentro do array. E essa questão aqui que ele mencionou, deixa eu ver aqui, que é... Aí é como se ele estivesse apagando, né, o objeto de dentro daquela posição. Tá dizendo, ô Garbage... Colocar nulo, né? Ele não tem como saber disso. Ô Garbage, apaga aí que eu não quero mais usar esse objeto aqui, não quero mais usar esse cara. É uma forma... É porque ali antes, quando ele fazia o return, ele estava fazendo só return, elemento é o nome do array, né? A posição menos size. Ele não estava removendo, ele só estava, tipo, retornando o valor. Porque O não objeto estava lá existe... ainda, O né? array, ele não existe, não é que nem uma collection, né? Que nem é o que eu ia falar agora. Tem umas listas, né? Tem listas, tem coleções no Java que ele tem uma forma de administrar isso melhor, né? Por exemplo, aqui que nem eu acho que ele mencionou ali no final ali, esses, cadê? Wiki Hash Map, até listas em Java. Collection, não sei se você se lembra, tem algumas coleções que elas têm uma administração e tem métodos lá que tu remove, tem um método né? para remover, né? Exatamente. No array não tem, né? É porque o array é o dado primitivo, né? E, na verdade, uma lista, ela
tá em cima de um array. Então, na verdade, acho que quando a lista faz um remove, ele deve fazer isso aí com o array. Isso A mesmo. lista lá em cima de um array, na verdade, ela é só uma abstração, né? É só um Usar, né? cuidado pra gente trabalhar com array, mas é bem comum a gente usar array, né, ainda. Eu uso bastante collection, mas coleção, de todos os tipos. Linked, collection normal. Aí que tem métodos lá que é remove, né? O remove do objeto. É difícil a gente usar array assim de objeto, né? Porque a gente tem coleções para isso e ainda é ordenado ainda, né? A gente tem os métodos de ordenação e tal. Mas é só um cuidado aqui, é um exemplo que ele passou para realmente a gente tomar cuidado. Mas se não me engano, isso aí deve acontecer, inclusive, em coleções, né? Gente, pelo que tá se Eu vendo. acho que o que eu tô pensando aqui agora, né? Que provavelmente quando a gente usa uma lista e dá um remove, ela deve fazer algo parecido com esse método POP aí que ele fez. Não exatamente assim, né? Mas deve fazer algo parecido. De tornar nulo aquela Eu também acho que na É, lista, ela é mais inteligente ali, né? A ponto de não já tem deixar tudo pronto, alocado. né? É, aqui a classe administra sua própria memória. Acredito que as collections, ela já faz isso, mas a gente ainda tem que ir lá e dar um ponto remove, né? Não vou mais usar esse objeto, eu dou um ponto remove o objeto e ele deve informar o garbage collector que eu não quero mais usar aquele objeto. Deveria, né? Se não faz, daí é um ponto aí, de é. repente, a gente anotar para pesquisar o que ele faz. O que ele tá Mas fazendo. talvez ele jogue o nu mesmo, que é para perder a Joga o nulo. referência. E o garbage collector limpar, né? Eu acho que deve jogar um null até para apagar o dado, né? Porque se você não joga um null naquela posição de memória, o dado fica lá. Fica E lá. quando você joga o null, eu acho que meio que é como se ele apagasse o dado, né, da memória. Porque eu lembro, nossa, voltando aqui, 200 anos atrás, aula de ponteiro. Eu lembro de coisas do C, gente. Eu estudei C. Mas eu lembro É o isso professor aí. falando isso, do ponteiro, ele tá, tipo, apontando o ponteiro, aponta, né? O endereço de memória. E aí você tem a forma de pegar o endereço da memória ou o conteúdo. E tinha uma questão lá que ele fala, quando você muda esse ponteiro para apontar para outra coisa, não é que a outra coisa vai ficar no lugar que ele estava apontando. Ele vai apontar para outro endereço de memória. E a coisa que ele apontava continua lá na memória, só que você perdeu a referência. Por isso você não consegue acessar mais o valor. Então, não sei se você sabe o que quer dizer. Sim, Mas eu acho que é isso que acontece, então, aí. Ele tá tentando explicar pra gente, né? exatamente. Tipo, Eu a gente, tô. a gente só perde a referência, mas o dado fica na memória. É o alerta. Principalmente trabalhar Nossa, com tudo array, né? faz sentido. Eu nunca tinha Se eu tenho pensado nisso. aqui uma lista Faz muito sentido. ponto remove, como é que faz pra o clear? Eu não sei qual que é o método de... É pop, não é? Aqui o É get, remover um objeto da lista? remove. Hum. Se eu der um remove aqui, daí é o índice, né? O que ele faz nesse remove? Aí é uma coisa que a gente fica É para uma tema de boa... casa. Eu não sei se a gente vai conseguir ver a fundo, né? Mas realmente deve ser isso que deve ser feito, né? Nas coleções também, né? Tem que Remove ver a select. implementação, né? Porque aqui é só. Será que se clicar ali do lado na setinha, dá pra ver? Na setinha verde ali, sabe? Essa aqui? Não é aí que Não. mostra. Nossa, mas deve ter um monte ali. Porque isso aqui é só o que é. Aí é só a interface. Mas clica ali na lista pra Aqui ver ele se não se ele diz, né? mostra.
Ele não diz em relação à Não, memória. aí só vai ter interface mesmo. Mas ele devia dizer, ó, remove da memória. Não, só que retorna o Não. elemento. Então é uma parada que a gente não. É que a gente teria que ver a implementação, né? Ali só tá Aqui, remove a o interface. elemento especificado na posição da listagem só. Shift, né? Não diz nada em relação ao garbage collector. Como que ele remove, né? Aí eu teria que fazer o seguinte. Aqui teria que fazer o modo explícito, teria que ser algo tipo assim. Né? Mas não é meio burro ter que fazer isso para o garbage collector entender que eu não quero mais usar? Essa é uma coisa interessante. Eu nunca parei para entrar nas implementações desses métodos de collection para ver como que eles funcionam. Alguém já olhou? Tipo, só Não. usa Estamos lá vendo e agora. só chama lá e, tipo, não sei como que eles funcionam. Então, foi uma boa abordagem, porque a gente nunca para pensar, né? Geralmente, sim. Eu tô perguntando aqui pro chat GPT se ele sabe. Ok, então. É só pra tirar O dúvida, remover? assim. Quando. Aqui ele tá dizendo. Eu vou até botar aqui pra vocês verem. Pra ver se é rapidinho, né? A gente não ficar aí muito mais. Quando você remove um objeto de uma coleção no Java. Deixa eu ver aqui. O que acontece é que a referência para esse objeto é removida da coleção, mas isso não implica que imediatamente, né, vai liberar a memória. É isso aí, é o que o livro está dizendo. A gente não sabe isso. quando que ele vai decidir. Quando que ele vai apagar aquele método, aquele dado, né? Uhum. A referência do objeto que foi removido ainda pode existir em outros lugares do código, e o garbage collector é responsável por identificar os objetos sem referências acessíveis a liberar da memória. Ou seja, em resumo, você usa o método remove de uma coleção, a coleção remove a referência ao objeto, mas a liberação efetiva da memória, que é gerenciada pelo garbage collector, meu filho, não tem como saber. Mas ele Como saber, né? pelo menos o garbage collector vai saber que é para tirar, né? Não, Da mas aí que memória. tá. O livro ele Você tá só não sabe quando. o livro Então não tá sabe quando. fazendo a gente refletir em relação a isso, porque isso pode implicar. A gente tem um aplicativo, a gente faz um monte de objeto lá e não remove coisas que a gente deveria remover na hora, entende? Naquele momento que a gente precisa remover, e aí ele fica lá ocupando memória, daqui a pouco dá out of memory, e a gente não sabe por quê. Né? Então, Eu acho que o do chat ali, GPT, até do livro mesmo, eu acho que o que ele está muito querendo dizer é assim, se o objeto estiver referenciado em algum lugar do código, o garbage collector não vai remover da memória. Porque ele entende que sim. você está usando, né? Mas se você diz que ele é nulo, aí fica aquele dado perdido sem referência. Então, o menos garbage pior. collector consegue ir lá e apagar, né? Foi isso que eu entendi. Como? Eu acho que o Garbage ele entende, até pra gente pesquisar mais a fundo. Ele entende se o objeto tá nulo, eu posso remover ele em algum momento. Só que daí eu vou decidir quando que é melhor, entendeu? Eu decido. Não tem como a gente saber quando que ele vai decidir. Mas se ele vê lá que o objeto tá nulo, se aquela referência tá nula, eu acho. Mas se não tá nulo, ele nunca vai saber que é para remover. Mas se ele tá nulo, ele vai, opa, não estão usando. Eu posso remover esse cara aqui, mas sei lá, eu vou fazer um suco aqui, eu vou tomar um café, depois, quando eu quiser, eu removo. Entendeu? Deve ser alguma coisa assim, porque pelo que eu vi, ele não tem como a gente administrar quando, né? É uma thread que não é a principal. É uma thread do garbage. Eu acho que é
falando eu acho, né? É porque é a forma que eu consigo visualizar para entender, sabe? Eu preciso visualizar as coisas. Exatamente, a gente Tipo, fazendo eu esses preciso ver um exercícios. desenho, sei lá, pra eu entender. Mas eu acho que ele é tipo assim, é o que eu entendi disso, desse rolê. Por exemplo, o negócio do array ali. Sei lá, você tinha um array. Ai, gente, eu vou falar array, porque com Pode 10 falar. posições. Mas você não quer mais aquela 10ª posição, você só quer 9 agora. Só que se você não atribui nulo na 10ª posição, o Garbage Collection acha que você está usando as 10. Mas na verdade você está só usando só 9. Então ele não vai limpar essa 10ª. Ela vai ficar lá. Aí se você diz que ela é nula, ele vai lá e limpa aquela 10ª e você. E aí agora só vai ter 9. Sei lá. Algo assim, né? Tô tentando criar uma imagem mental aqui pra entender. Eu tô tentando pesquisar aqui na Algum internet algumas desenho, né? Mas coisas. System Design Garbage Collector aqui. Como é que ele decide, né? Daí já é uma coisa mais aprofundada. Como é que a gente sabe que o garbage vai apagar aquelas referências ou não? Daqueles eu objetos. acho que esse aí já é mais complexo. É, mas fica. Isso eu só achei aqui. Let's learn how a garbage collection system is designed. Ó, tem até um desenho, mas aí eu não posso ler porque eu não tô cadastrada. Mas fica de tema de casa pra gente pesquisar. Então, inclusive, se alguém achar alguma coisa, se alguma de vocês encontrarem sobre o garbage collector, como que ele decide para remover as paradas ali, quando, seria uma boa, viu? Aí só pra a gente continuar aqui, né? Eu acho que a gente não vai conseguir abranger o garbage collector hoje, mas é uma sugestão pra gente continuar estudar ele na próxima, né? Senão não vai dar tempo, porque já é 9 horas na real. Eu não sei se vocês querem continuar, mas eu só ia mencionar, ó, pra finalizar, que eu tô tentando achar onde é que tá meu resumo. Tá aqui, ó. Que ele mencionou também as outras fontes de vazamento, né? Que entre elas esse exemplo do array, das coleções que a gente faz, vai lá, coloca o objeto e remove, né? Para entender isso, que não é instantâneo, como é que a gente vai saber? A gente tem como administrar isso explicitamente para o garbage collector decidir e saber, porque nem sempre ele sabe, né? E tem a questão dos caches, memória em cache. Não sei, eu realmente trabalhei não muito com caches. Acho que se eu mexi alguma vez eu esqueci. E aí diz que é uma das fontes, porque fica lá armazenado nos caches, né? Fica muita coisa guardada lá por muito tempo. E aí pode dar problema de memória, né? E um outro ponto aqui é os vazamentos de memória nos listeners e funções de callback que tem que retornar, que tem que aguardar uma outra função para ser executada, né? Aí já é um outro ponto que talvez de repente a gente pode até, se vocês tiverem algum exemplo de cache ou de listener pra gente complementar aqui e fazer a revisão depois sobre esse item, seria bacana. E aqui ele citou essas classes aqui, o Wiki Hash Map, que são, é um objeto aqui no Java. Eu não vou entrar aqui, mas se vocês quiserem uma hora pesquisar aqui, é do útil, né? É uma classe que ele menciona que seria bom utilizar para esse caso aqui do cache, por exemplo, as entradas que serão removidas automaticamente depois de se tornarem obsoletas, ou seja, aparentemente esse cara aqui, ele administra sozinho. A gente não precisa ir lá e dizer para ele quando que remover os objetos aqui dentro desse map. E tem um linked hash map que também faz
uma remoção e eu não fui a fundo para ver. Nunca usei, gente. Não sei se vocês já usaram esses objetos, esses resources, né? Mas assim, aparentemente só, pelo que ele citou, parece que é só esses dois aqui, esses dois map que administram bem esses objetos que ficam obsoletos e manda o garbage collector apagar. Porque o resto acho que não deu certeza, né? Em relação a eliminar as referências obsoletas de objetos. Então, pelo que eu entendi, assim, é só esses dois. O resto, tanto collection quanto map, hash map que a gente usa, array, né, que nem a gente viu, tudo a gente tem que dar uma olhada pra ver se não tá deixando umas paradas lá na memória pra dar problema, né, de out of memory. E é isso, vocês querem complementar o que vocês acharam? A gente pode continuar na próxima falando do garbage collector. Ou a gente pode ver mais exemplos de coleção, de uso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Espera as duas falarem, eu já falei demais hoje. Não, pode falar. A gente está finalizando, né? Eu acho que não, a gente não vai estender, mas só para ouvir o que vocês acharam. Eu acho que deu para clarear bastante, assim, os pontos cegos desse tópico. Acho que foi muito bom hoje, acho que a gente aproveitou bastante. Então tá. Eu acho que a gente podia continuar na próxima até. Eu vou tentar ver mais exemplos. Eu acho que faltou mais exemplos pra gente ver, né? Eu só peguei aquele ali do livro, que é do Array. Mas a gente pode tentar, se vocês quiserem, né? Convido vocês, se tiverem interesse e trouxerem no próximo encontro, a gente pode continuar nesse tema, nesse tópico, porque eu acho que é super válido. E também sobre o Garbage Collector, a gente pode incluir. Aí então, se alguma de vocês tiverem algum material para complementar, a gente continua no próximo. Beleza? Então, beleza. Então tá, gente. Beleza. Muito obrigada pelo estudo. Da gente estar aqui estudando juntas, que é difícil, não é fácil. Essa parada aí. Mas a gente vai até o final e vai ser muito bom pra nós. Eu tô aprendendo muito, muito, muito. Mesmo com vocês, inclusive, porque a gente sozinha às vezes não cai a ficha, né? Aí a gente conversando, trocando uma figurinha, vamos indo. Nossa, se eu fosse ler aquele texto ali e olhar o código, eu ia ficar, tipo, viajando aqui. E eu fui pra Nárnia. Deu um nó. Mas vamos que vamos se ajudando. Muito obrigada e é isso. Boa noite. Depois eu vou postar o link lá pra gente revisar se vocês quiserem. E bora pro próximo. Bom trabalho pra vocês, bons estudos e não desistam. Eu gosto. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho, Tchau, meninas. boa Até a noite. próxima. Até a próxima.